Bom dia, eu vou gravar mais um vídeo aqui para pensar um pouco as ações do senhor Messias, o presidente da República, é, após a negativação do exame dele, pelo menos é o que se noticia, né, acerca do coronavírus, tá? Bom, eu quero começar pensando uma situação bem simples que tem sido noticiada ultimamente. É, a conta do desemprego é de responsabilidade do Estado, segundo a narrativa desse governo, não é? E aí eu pergunto, e a conta das mortes e do número de contaminações? Seria de responsabilidade de quem? Também dos estados e municípios? Qual que é a participação, qual que a obrigação ou a função de um governo nacional, de um governo federal, em um contexto pandêmico? A função é essa, é, é, é trabalhar, é para propagar, é para difundir a contaminação, por um lado, né? Para contar uma contaminação em massa, por um lado, e trabalhar para, como garoto propaganda, de um suposto remédio que, hipoteticamente, não só cura, como previne milagrosamente, sabe, messianicamente. Isso é estapafúrdio e é uma situação que precisa ser pensada em termos do Brasil. O desemprego decorre diretamente da pandemia. E aqui não vai nenhuma defesa aos governos estaduais ou municipais, que, aliás, nas últimas 2 semanas, é, assumiram 100% o que o governo federal pedia, ou seja, uma flexibilização total, absoluta. O Brasil está em rota de uma política de contaminação em massa. Agora já não é uma questão exclusiva do senhor Messias Bolsonaro, sabe? Do senhor Messias, presidente da República. É um tipo de atitude que foi assumida por todos os governos em todos os níveis. Na maioria absoluta dos estados e nos municípios, isso está claríssimo, tá? Mas tem uma questão que aconteceu nesse dia 31 que chama muita atenção. É a visita do senhor Messias ao Nordeste, não é? E aí, essa discussão da ideia de se substituir o Bolsa Família por um Renda Brasil, né? Diria um professor aqui da Universidade Estadual de Goiás que o Luiz Inácio é o neto mais feliz do Getúlio Vargas, né? E, pelo que eu estou entendendo, o João Alberto da Costa Pinto, se ele chegar a ver esse vídeo, eu acho que ele vai dar bastante risada, é um professor aqui da Universidade Estadual do Estado de Goiás. O senhor J. Messias B., ele tem pretensões de ser o bisneto, né? Eu diria o bisneto mais feliz, mais agraciado do presidente Getúlio Vargas, do ditador Getúlio Vargas, enfim, do governo Vargas, né? Ele quer ser conhecido pela alcunha de o bisneto pai dos pobres, não é? Que o pai dos pobres era o Getúlio Vargas, isso é histórico. Depois vem o neto, né? Que responsável pelos pobres, o neto do pai dos pobres, né? Que também assume essa função, e agora o bisneto do pai dos pobres, que vai assumir. Essa é a pretensão do senhor Messias, atual presidente da República, não é? Na verdade, ele está tentando uma sobrevida política, porque a situação desse governo é bastante complicada, por um lado, e está tentando viabilizar a candidatura para 2022. E olha que isso vai se tornando possível. Dada a condição precária de um país que contava com 50, 60 milhões de cidadãos ou pessoas, né, que cá viviam, que isso não pode se chamar de cidadãos, que eram invisíveis. O próprio governo, o próprio presidente do Banco Central reconheceu isso, né, e da Caixa Econômica Federal, melhor dizendo. Bom, isso é um absurdo, tá? O que nós percebemos é que vão se acumulando queixas no Tribunal de Haia contra esse presidente, que diz que não tem nada a ver com a pandemia, não é? Porque o desemprego é responsabilidade dos estados e municípios,
e também as mortes. Porque não tem nada a ver, ele é um turista acidental, ele está passeando pela presidência da República, ele chegou lá para curso de férias, 4 anos de férias, não é? Então ele está em férias permanente e está se tornando um populista de primeira linha, no pior sentido do termo. Tá? Se percebe isso nas atitudes dele ontem, né? No dia 31, e mesmo no dia 29, no dia 30. Sabe? Enquanto propagador do vírus, por um lado, e defensor do uso da cloroquina, por outro lado. Inclusive, nos vídeos, ele é um governo tão despreparado que ele produz provas massivamente contra si mesmo. Em cada uma dessas lives que ele faz, ele está produzindo um conjunto de provas contra ele que podem ser usadas no Tribunal de Haia. Quer dizer, ou ele se acha muito inteligente, ou ele pensa que no Brasil a intelectualidade ela é basicamente nula, que as pessoas aqui não têm competência intelectual para perceber esse tipo de atitude, esse tipo de postura que zomba da capacidade de raciocínio das pessoas quando ele produz provas, mostrando cloroquina, praema, enfim, esse tipo de atitude que todo mundo está acostumado a ver. E até a EMA corre da cloroquina, né? É um negócio impressionante. Bom, enfim, o círculo vai se fechando, embora é algo dialético, absolutamente contraditório, porque ele vai ganhando prestígio entre as massas que necessitam desse auxílio emergencial. Então é daí que ele está pensando em tornar isso algo permanente. E já é uma situação complicada para todos nós, porque eu pessoalmente gostaria que todas as pessoas que vivessem no país tivessem a condição de cidadão, então, inclusive essas pessoas que necessitam disso para sobreviver. Então, é algo muito complicado, tá? Mas esse governo continua produzindo provas, ele produz provas em profusão, sabe? Em escala exponencial, esse governo que aí está. Ele, os filhos dele, é um grupo bem abrangente que tem o hábito de produzir provas contra si mesmo, tá? E contra esse próprio governo. E aí nós temos um Supremo Tribunal que agora, na pessoa do presidente Dias Toffoli, tem se mostrado muito conivente, e o Congresso está mostrando a sua verdadeira face, sabe? No geral, são todos os dirigentes desse país estão caminhando numa mesma direção, de uma abertura irrestrita e seja o que Deus quiser. É o que o nosso único governador médico desse país, né? O senhor Ronaldo Caiado, excelentíssimo governador do estado de Goiás, está falando, sabe? A responsabilidade agora, ela recai sobre os ombros da população. Então, ele espera que a população tenha bom senso, ele espera que a população seja consciente, educada e evite a contaminação em massa. Meu Deus do céu, né? Tanto que ele diz que vai tomar algum tipo de medida, está tudo aberto, 100% aberto, quando a ocupação de leitos chegar acima de 95%. Mas já tem pessoas morrendo, aliás, essa é uma notícia recorrente aqui, sem acesso ao sistema de saúde no estado de Goiás. Mas, enfim, a gente fala disso logo adiante. Tá? Bom, aí eu queria lembrar uma coisa para descontrair um pouco do senhor presidente, né? A tentativa de interação com a EMA, a interação com os moços que trabalhavam na limpeza, né? E não é só ele que está sem máscara, o moço também está sem máscara. O moço está conversando pertinho do senhor Messias Bolsonaro, Messias, presidente da República, Messias Messiânico, desculpe. Bom, a contaminação massiva, o primado dos empregos, apesar de quase, hoje, atualmente, 93 mil mortes e quase 2 milhões e meio de pessoas contaminadas, sem levar em conta, mais de 2 milhões e meio de pessoas contaminadas, sem levar em conta a subnotificação, né? Então, isso é assustador. E aí, é uma coisa interessante que foi observado, que nós observamos no dia 30 de julho, sabe? É muito engraçado isso, porque é algo sério. Tanto o Jornal de Goiás, e aí pensando aqui através em Anhanguera, e Jornal da Bandeirante, da SBT, enfim, quanto a CNN, a Band News, a Globo News, não evitaram de falar sobre a Covid,
sabe? 19. Pelo menos entre as 7 e até durante todo o dia, sabe? Todo dia, 30 de julho, se evitou falar sobre a Covid. É como se não existisse pandemia, apesar de estarmos em um platô extremamente elevado, sabe? Acima de mil mortes, 1.049, 1.050 mortes, afora a subnotificação por dia, isso nos últimos 14 dias. Isso é assustador, mas o governo diz que não. Morrer vai morrer mesmo, de Covid ou de outra coisa, então é a vida. Quer dizer, a vida e a morte, né? Para esse governo megalomaníaco, e que, na verdade, ele se auto-exime de qualquer responsabilidade. Volto a repetir, segundo ele, e ele reforça isso, ele tem um monte de provas que o senhor Messias Messiânico produziu contra si mesmo, dizendo tudo isso é responsabilidade dos governadores de estado e dos prefeitos. O governo federal não tem responsabilidade em nada, a não ser de instrumentalizar o Ministério da Saúde, né? Que nós não temos Ministério da Saúde, não temos Ministério do Meio Ambiente, não temos Ministério da Educação, continuamos sem, né? Apesar de quase 2 anos de governo, né? Ou de desgoverno, de instrumentalizar para atender ao seu interesse, né? De contaminação massiva, por um lado, e de protocolo de cloroquina, por outro lado, ou de ivermectina e um monte de outros fármacos que seriam milagrosos, que funcionariam a partir dessa retórica messiânica do Senhor Messias. Uma coisa extraordinária. Tá? Bom, para além disso, nenhuma palavra, né, sobre a pandemia no estado de Goiás. No dia 30 e no dia 31 também, pouco se falou, hoje já começou a se falar mais, né? É porque o platô continuou lá em cima, tanto de contaminação quanto de mortes. O epicentro é o Brasil, isso é seguro. Nos Estados Unidos às vezes oscila, mas o Brasil é o epicentro, né? E o ranking, e outra informação, no ranking dos países da América que mais investiram em infraestrutura, considerando 21 países, o Brasil fica em penúltimo lugar. Ele está à frente exclusivamente do Haiti. Isso é algo para se pensar também, considerando 2019 e 2020. Particularmente 2019 chama mais atenção, porque não tem a desculpa da pandemia, né? O governo federal, outra notícia que surgiu nos últimos 2 dias, ele tem monitorado quase 600 funcionários. Monitorado, é uma polícia política, algo típico de uma ditadura, algo típico de um regime de exceção, algo típico de um culto à personalidade, de um líder, né, ditatorial, que não aceita coexistir com pensamentos que sejam diferentes dos seus. Isso é impressionante porque a justificativa para ele monitorar essas pessoas é que essas pessoas seriam antifascistas, participam de movimentos antifascistas. Logo, se quem participa de um movimento antifascista tem de ser monitorado, isso significa que o governo é fascista? É uma pergunta. Né? Porque o governo parece ter uma capacidade de raciocínio tão reduzida que usa esse tipo de argumento que seria inaceitável. Tá? Uma coisa que me chamou a atenção no dia de ontem foi Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul, que o governador optou por uma flexibilização total, absoluta. Tá tudo volta à rotina normal, apesar da saturação, do colapso do sistema de saúde e do aumento exponencial dos casos de internação e de morte pela Covid-19. Há 2 alternativas aqui a serem pensadas, né? É a contaminação massiva ou aposta, como assim, seguindo o exemplo do senhor governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, né? É uma aposta na consciência, no bom senso da sociedade mato-grossense, sul-mato-grossense. Quer dizer, estamos sem medo do caos, tá? Isso é importante. Segundo Goiás, tem mais uma informação interessante. E a fonte é o Jornal Popular. 600 das aproximadamente 1.500 mortes por Covid ocorreram sem que as pessoas dessem sequer entrada em hospitais. E Goiás é o novo epicentro aqui do estado, do país, nos últimos 2, 3 dias. E eu moro em Goiás, tá? Como assim? A ignorância e a justificativa do jornal é impressionante, né?
ou por ignorância, ou seja, nós enfrentamos o vírus mesmo. Será quem estimulou esse tipo de raciocínio nas pessoas? Não tenha medo, tem que enfrentar, sabe? Pega um pedaço de pau e vai correr atrás do vírus, né? É mais ou menos assim, vai de encontro com ele, com um pedaço de porrete na mão, com pedra, sei lá o quê, né? Ou falta de transporte, falta de transporte especializado para trazer essas pessoas de onde elas se encontravam adoecidas. Então, muitas pessoas faleceram aguardando transporte, não tiveram acesso a um tratamento minimamente especializado aqui, na região metropolitana, aqui no estado de Goiás. Tá? Bom, e a outra medida, a passeada, né, que vai passando no contexto da pandemia, é uma tentativa, e aí é o senhor Dias Toffoli, né, de limitação da participação de funcionários de carreiras na política. Né? Uma quarentena de 8 anos. Quer dizer, se eu sou um professor, provavelmente eu vou me enquadrar aí também. Se eu quiser me candidatar a deputado estadual, eu vou ter de aguardar 8 anos. Você entende? Me desligar da educação, ficar 8 anos quietinho, depois eu entro na política. Sabe? É engraçado. Como que alguém pode ser deputado durante 40 anos seguidos? Como o senhor César Maia, que aliás é o pai do senhor Rodrigo Maia, que é o atual presidente da Câmara dos Deputados, né, federal. Não, essa quarentena, ela tem uma orientação muito específica para a gente pensar nesse momento, tá? Bom, é isso. Tem mais outras questões para a gente tratar em outro momento, como, por exemplo, o apoio, né, do filho do senhor Messias, né, o Messias 2, né, ou 3, sei lá como que ele trata isso, tentando apoiar o senhor Donald Trump, né, e recebendo uma reprimenda do adito das relações exteriores da Câmara, do equivalente deles, né? E é engraçado, quem é responsável pelas relações exteriores na Câmara é esse Messias 2, que é tão insano quanto o Messias 1. Então é isso, um bom sábado e um bom domingo a todos vocês.